Bom, como foi afirmado, essa terceira parte, a parte final da nossa videoaula, a primeira videoaula sobre o romantismo no Ceará, nós traremos algumas obras de Juvenal Galeno em destaque. A primeira delas é a obra A Porangaba, que é uma obra indianista, que tem muitos pontos de contato com Iracema de Alencar. Então, é muito interessante para os pesquisadores, por exemplo, fazer um estudo observando os pontos de contato e distanciamento entre essas duas obras. Então, a Porangaba, lenda americana, trata-se de poemeto indianista. A lenda contada por um caboclo a Galeno discorre sobre a história trágica de Porangaba, bela índia tabajara, que é oferecida aos 15 anos ao português visitante, tradição da tribo. O aventureiro, porém, parte na manhã seguinte, deixando triste a índia que o esperaria durante 3 anos, até ser presenteada a Pirauá, guerreiro tabajara. Nós vemos aí o ponto de contato, não é? A Índia disputada por um guerreiro e por um europeu. Porangaba o aceita com apatia, pois sua alma havia sido oferecida ao branco ingrato. Passado mais 3 anos, o português regressa à procura de Porangaba e, ao encontrá-la, suplica seu perdão e jura seu amor. Amam-se às margens da Lagoa de Aronche, sendo surpreendidos por Pirauá, que reage brutalmente num desfecho emocionante. Então, o que vai acontecer é que o branco, né, será morto, ao contrário do que ocorre com o Martim na obra Iracema. Desculpem o spoiler, mas é necessário. Aqui nós temos um comentário muito interessante do professor Batista de Lima sobre o livro e sobre esses pontos de contato com Iracema. Juvenal Galeno, o mais conhecido poeta romântico cearense, é tido como iniciador do romantismo entre nós, com seu livro de poemas Prelúdios Poéticos de 1856. Apesar de Gonçalves Dias não se mostrar muito entusiasmado com sua poética, quando aqui esteve na comissão científica, em 1859, não impediu que Galeno, em 1872, saísse com um poema épico, baseado em lenda conhecida dos nativos. Era Porangaba, poema elaborado sobre um enredo que lembra bastante a saga de Iracema, de José de Alencar. O incrível é que o ritmo do poema lembra a mesma batida que Gonçalves Dias utilizava nas suas épicas contadas em torno dos índios, né? Quem não lembra? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, né? Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Mas o importante é que a tragédia da Índia Porangaba deu origem ao nome da lagoa, que lhe assistiu à desventura de seu amor romântico. Há, no entanto, diferenças entre as abordagens do poeta e do romancista cearense. Em Alencar, o herói Martim volta à corte, levando consigo o primeiro retirante cearense, o filho da dor, Moacir. No caso de Porangaba, o herói português, o Emboaba, é morto em luta com um índio atraiçoado, no caso Pirauá. Também Porangaba é sacrificada em nome de uma ética indígena, quando em Iracema a morte da heroína é muito mais em nome de uma ética colonizadora. A segunda diferença está no gênero. Enquanto Alencar suspendeu a elaboração versificada da sua saga, transformando-a em prosa, Galego sustentou o estro e atravessou toda a epopeia dentro de uma versificação bem elaborada. Porangaba, no entanto, aparecido após Iracema e geograficamente reduzido à província que a contextualizou, não teve o aparato midiático de que se revestiu a Índia Tabajara, imortalizada por um escritor já famoso e situado no melhor mercado consumidor da época, o Rio de Janeiro. Eu deixei para vocês um trecho da obra, é um livro que também vocês encontram em PDF na internet, então eu trouxe apenas um trechinho da obra, o texto já
já no final, o lado da direita de vocês aí é o lado que fecha o livro, né? E essa parte aqui um pouco antes, né? Que trata exatamente da morte, né? Da batalha entre o índio e o europeu e a morte do europeu. Ó quadro horrível, espectadores mudos em roda imóveis, como em roda viram-se as verdes moitas, e bem no centro ambos, os dois guerreiros que matar queriam-se. À luz da lua, que inaudita cena, para a natura desta terra amena. Ei, sob rápido punhal do luso, cintila e desce no ferir afeito, porém debalde, porém em vão, né? Pois desceu com ele, índio tacape do pau d'arco feito. Um corpo tomba, e estortecendo exangue, e fero o inimigo vê correr-lhe o sangue. É morto o luso. Por aí segue, ok? Bom, outra obra que eu preciso dar destaque para vocês é o Lendas e Canções Populares de 1865. E aqui é uma coisa muito interessante. Então esse livro que dá início, né, à literatura popular no Brasil, ele é publicado coincidentemente no mesmo ano em que sai o primeiro cordel. Então, a gente falando de literatura popular, nós temos um autor erudito produzindo obra popular e nós temos também o poeta popular, né? O cordel no Brasil, se diz que antes mesmo da imprensa chegar no Brasil, em 1808, com a família real, nós já tínhamos cordéis manuscritos circulando. Mas é apenas uma teoria, porque nenhum deles chegou até nós. Com data precisa, o único que nós podemos realmente afirmar, né, que foi publicado em data X, é um cordel que tem um nome engraçadíssimo, Testamento que faz o macaco, especificando suas gentilezas, gaiatices, sagacidade, etc. Etc mesmo, está no título. É um autor anônimo, então foi um cordel publicado no mesmo ano, em 1865, numa editora de Recife. Ok? Então há essa coincidência aí. A obra é considerada por muitos a obra-prima do escritor cearense. Trata-se de uma poesia simples, nativista e aparentemente ingênua, mas tem um teor profundamente social. Por essa razão, em meio à campanha abolicionista em Fortaleza, recitavam-se lado a lado a poesia de Castro Alves e a de Juvenal Galeno. Antônio Salles, em Retratos e Lembranças, Reminiscências Literárias, afirma que Juvenal foi, talvez, o primeiro poeta abolicionista do Brasil. Então é um texto marcadamente popular, tanto pelo ritmo, pela dicção, pelas palavras, como também pelos personagens que protagonizam os poemas, né? Então eu fiz aqui uma reunião de alguns: o vaqueiro, o pescador, o campesino, quer dizer, o agricultor, né? O escravo, o caboclo, a vivandeira, que era a mulher que levava víveres, seguindo a tropa que ia para a guerra, e ela ia vendendo aqueles víveres ali para os soldados, né? O sambista, o sapateiro e a engomadeira, entre tantos outros que aparecem no texto. No livro, logo na entrada do livro, no prólogo, na apresentação do livro pelo próprio autor, ele fala dessa identidade popular com o povo. Ele diz: reproduzindo, ampliando e publicando as lendas e canções do povo brasileiro, tive por fim representá-lo tal qual ele é na sua vida íntima e política, ao mesmo tempo doutrinando-o e guiando-o por entre as facções que retalham o império, pugnando, quer dizer, lutando pela liberdade e reabilitação moral da pátria, encarada por diversos lados, em tudo servindo-me da toada de suas cantigas, de sua linguagem, imagens e algumas vezes seus próprios versos. Se consegui, não sei.
Mas para consegui-lo procurei primeiro de tudo, né? Conhecer o povo e com ele identificar-me. Acompanhei-o passo a passo no seu viver e então, nos campos e povoados, no sertão, na praia e na montanha, ouvi e decorei seus cantos, suas queixas, suas lendas e profecias. Aprendi seus costumes e superstições, falei-lhe em nome da pátria e guardei dentro em mim os sentimentos de sua alma. Com ele, sorri e chorei, e depois escrevi o que ele sentia, o que cantava, o que me dizia, o que me inspirava. Então, fechando essa nossa aula, eu trouxe aqui 3 fragmentos de poemas, né? 3 fragmentos de poemas do livro citado, Lendas e Canções Populares, e farei um breve comentário sobre eles, né? O primeiro poema é Cajueiro Pequenino. Cajueiro pequenino, carregadinho de flor, à sombra das tuas folhas venho cantar meu amor, acompanhado somente da brisa pelo rumor. Cajueiro pequenino, carregadinho de flor. Tu és um sonho querido da minha vida infantil. Desde esse dia me lembro, era uma aurora de abril. Por entre as verdes ervinhas, nasceste todo gentil. Cajueiro pequenino, meu lindo sonho infantil. O segundo poema, A Jangada, diz: minha jangada de vela, que vento queres levar? Tu queres ventos de terra ou queres ventos do mar? Minha jangada de vela, que vento queres levar? Aqui no meio das ondas, das verdes ondas do mar, e como que pensativa, duvidosa a bordejar, minha jangada de vela, que vento queres levar? E finalmente o escravo: vou cantar a minha vida nos ferros da escravidão. Calai-vos, celestes auras, rugi com força, ó tufão, que é filha do desespero a minha rude canção, com a dor que me apunhala nos ferros da escravidão. Então, aí eu li apenas alguns versos aí vocês terão a oportunidade de ler na íntegra aí esse texto. Então, meus comentários sobre o cajueiro pequenino, né? Então, vale para ele, mas também para os outros, né? São versos simples, um léxico também comum, você não precisa de dicionário para ir a ele, a não ser aqui e ali aparecer algum termo regionalista, não é? Ele também evita a dicção empolada de outros tempos, não é? Hipérbatos e coisas que o valham. É interessante que a história, que esse poema, né, gravite em torno de uma planta local, uma planta regional, uma planta que identifica muito, né, o Ceará, o Nordeste como um todo, né? O Ceará em específico. Então, esses elementos da fauna e da flora se unem a termos regionalistas também. O adjetivo no diminutivo, né? Já marcando essa ligação afetiva. O cajueiro é pequenino, né? Ele vai carregadinho de flor, ele vai usar vários, né, adjetivos no diminutivo. Então, a ligação afetiva que se anuncia pelo cajueiro pequenino é confirmado, por exemplo, mais à frente, em versos que não li, mas que ele chama o cajueiro de irmão, né? O interessante também, aí no texto, são as reticências. Desde esse dia me lembro. Novamente o que eu já tinha dito, o patos, né? É um momento de arrebatamento lírico. A emoção é tão grande que a frase não se completa e ele fica apenas a cismar, a pensar. O segundo poema, A Jangada, como no primeiro, você tem de novo a presença da cultura local, né? Ele traz um item muito forte da nossa cultura, que é a jangada, o pescador, né? Então, como no cajueiro, nós temos aí a prosopopeia, né? Em que coisas, plantas são transformadas em pessoas, são tratadas como gente aí, né? O sete-sílabo é utilizado no poema, quer dizer, cada verso tem 7 sílabas poéticas e ele utiliza também a cestilha, quer dizer, esse poema dialoga muito de perto com o nosso cordel, né?
Lembrando que o cordel utiliza predominantemente a sextilha como estrofe e o sete-sílabo como metro. Interessante também no texto elementos do romantismo, como a questão da saudade, né? Na última estrofe. Saudade tens lá das praias, queres na areia encalhar, né? E por fim, o interessante do texto é que ele vai se fechando sempre com um refrão. Minha jangada de vela que ventos querem levar, minha jangada de vela que ventos querem levar. Então isso gera dentro do poema uma circularidade, um movimento que vai e que volta, e que nos lembra muito o vai e vem das ondas do mar. Então o conteúdo, o elemento do conteúdo, ele já é evidenciado na forma, né? Essa escolha do refrão. E por fim, o último, o escravo. Uma poesia social, ao contrário dos dois primeiros, são poesias mais líricas. Este é um poema mais social. No entanto, a nota lírica não é abandonada. Quer dizer, o texto ele é marcado pela sentimentalidade, né? E o interessante também é que ele permite ao escravo falar. O eu lírico, a pessoa que fala é o escravo, né? Então o poeta dá a ele a voz. Isso é muito representativo da própria vida de Juvenal Galeno, né? Que batalhou, que lutou muito contra a opressão das classes, né, desprestigiadas. Ele lutou sempre para que eles tivessem um lugar ao sol, um lugar melhor, ok? A natureza como testemunha, né? Então, rugir com força, calai-vos celeste auras, rugir com força, tufão. E esse chamamento, né, da natureza como testemunho era muito comum, por exemplo, nas cantigas de amigo. Vocês lembram lá das cantigas medievais, que a moça, né, saudosa do seu amado que se encontrava distante, se dirigia ao pinho, né, as aves, ao mar. Só que aqui ele tem um outro sentido, não é? Aqui são testemunhas da dor, mas de uma dor não de amor, mas uma dor do sofrimento físico e moral, não é? Então nós temos aí ele se reportando, o escravo, a sua mãe, toda a trajetória. Ele quer provocar o escravo esse sentimento, né? Ele quer chamar a simpatia, né? Quer que haja essa empatia entre quem escuta, né, e aquele que fala. O escravo quer trazer a efetiva afetividade da parte de quem o escuta, não é? Aí nós temos também o uso do sete-sílabo, que é muito constante, em outros poemas. Então eu tive o cuidado de trazer essa nota social para perceber que, mesmo quando lírico, Juvenal Galeno procurou denunciar as opressões do seu tempo. Então, meus amigos, com esses comentários eu encerro a terceira parte da nossa videoaula. Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro.